Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos concluir a mensagem, o aprendizado a respeito de Satanás e de forma específica nós vamos falar sobre o caráter, sobre as obras, sobre o destino de Satanás e sobre o controle divino, porque nós precisamos saber que Deus não perdeu o controle em relação aos anjos, em relação a Satanás e em relação aos demônios. Deus ainda está no trono e vai permanecer lá por toda a eternidade. Como nós observamos nas mensagens anteriores que falamos sobre Satanás, em função da corrupção que entrou na vida de Satanás, que levou ele à queda, ele acabou perdendo alguns atributos que vinham de Deus, que vinham da criação de Deus. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito e nós sabemos que Satanás, antes um anjo criado por Deus, também era perfeito, mas na sua queda ele perde alguns atributos como a obediência, como a reverência, a santidade e a mansidão. E hoje nós vamos identificar outros traços de caráter que agora, depois da queda, estão presentes na vida de Satanás. E com certeza, queridos, nós vamos perceber esses traços que Satanás traz sobre seu caráter. São malignos, são realmente resultado da sua queda e de se apartar de Deus e de perder a santidade. Então presta atenção nesses traços de caráter que hoje estão em Satanás. Quando nós lemos Apocalipse 12, versículo 4, que diz assim: sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas dos céus, lançando-as na terra, nós vemos um traço de caráter, embora não esteja aqui de forma clara expressada nesse texto, mas nós podemos perceber um traço de caráter que é a rebeldia. Satanás, não contente em ser lançado por terra por causa do seu pecado, por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, ele, contra a vontade de Deus, ele então convence um terço dos anjos, ele se rebela contra Deus e leva um terço dos anjos juntamente com ele. Isso é um traço de caráter de um anjo caído, é um traço de caráter de Satanás depois da queda, que é a rebeldia, ou seja, é o oposto da obediência. Outro traço de caráter corrompido de Satanás é a irreverência. Irreverência é a atitude de não adorar a Deus, de blasfemar contra Deus, de não respeitar nem Deus nem os homens. Isso é irreverência, é não ser reverente, é não reverenciar a Deus, é não respeitar a Deus. Nós vemos em Apocalipse 13, versículos 6 a 8, essa realidade. Diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, e povo, e língua, e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você conseguiu perceber aqui? Nós começamos a leitura de Apocalipse 13, 6, e nesse texto diz que ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Isso se chama irreverência. A próxima característica do caráter de Satanás é que ele é profano, ou seja, sujo, manchado pelo pecado. Aquilo que era perfeito, como nós já aprendemos nas mensagens anteriores. Satanás, antes da queda, um anjo de Deus perfeito, agora está manchado, está sujo, está profanando e é profano. Ezequiel 28:16 fala assim: pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Queridos, todos aqueles que cedem às tentações de Satanás, todos aqueles que aceitam as sugestões de Satanás, assim como ele, que hoje é profanado, é sujo, é manchado pelo pecado, também vão se tornar como ele, semelhante a ele, porque o pecado mancha, profana as nossas vidas. Ainda em João 8:44, nós vemos outra característica do caráter de Satanás, que é a mentira. Ele não apenas mente, ele não é apenas um mentiroso qualquer, como ele é o pai da mentira, segundo o próprio Jesus, nosso Senhor, disse: porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ainda em João 8:44, nós vemos mais uma característica, que é
que ele é homicida. Queridos, essa é uma das características que está presente no caráter de Satanás. Acompanhe comigo. João 8,44, na parte A do versículo diz assim: Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Apocalipse 3,11 fala que Satanás é ladrão. Veja comigo: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Um conselho do Senhor Jesus na revelação que o apóstolo João teve no livro de Apocalipse diz isso, que nós, como cristãos, precisamos permanecer atentos, guardando o que temos para que ninguém nos roube, para que ninguém roube a nossa coroa. Quem é que está interessado em roubar essa coroa? Quem é que está interessado em roubar a nossa natureza? Quem está interessado em roubar a santidade, teu relacionamento com Deus? Satanás. Então, por isso, fique atento, porque nós já sabemos que ele veio para roubar e ele está interessado em roubar essa coroa de glória. A glória do Senhor que está sobre nós é exatamente aquilo que nós temos de melhor na nossa vida. É ser a imagem e semelhança de Deus, e ele quer roubar essa imagem e semelhança de Deus daqueles que servem a ele. Ainda em Isaías, capítulo 14, versículo 6, nós lemos o seguinte: Cetro que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações com uma perseguição irresistível. Desde o princípio da queda, Satanás se dedica a destruir pessoas, nações, povos, queridos, como nós lemos aqui em Isaías, que ele feria povos e nações com furor incessante, com açoites incessantes, e dominava sobre essas nações, e ainda permanece fazendo esse trabalho, que é resultado desse caráter corrompido de Satanás. Ainda nós podemos lembrar que João 10,10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir, e isso inclui pessoas, nações e povos. Mateus 13,19 fala que ele é maligno. Isso está falando da sua essência. O mal está enraizado. Ele é a própria raiz do mal. E nós lemos em Mateus 13,19: A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Enquanto Deus, através dos seus servos, através de Jesus, através dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, tem semeado a palavra incessantemente nos corações, Satanás também se dedica incessantemente em roubar essa palavra que pode trazer salvação, que pode trazer transformação, que pode nos libertar e que pode nos lavar dos nossos pecados. Mateus 13,19 diz que o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração de muitas pessoas. Queridos, eu aprendi algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com você. Quando Deus fala comigo, quando Deus falar com você, faça algo em função disso. Além de você começar a viver imediatamente aquilo que você aprendeu, anote para que você não esqueça, porque certamente Satanás agirá para tirar isso do teu coração, para roubar essa lembrança, para roubar essa experiência com Deus. 1 Pedro 5,8 fala que Satanás se opõe. Ele é um opositor. Leia comigo. 1 Pedro 5,8 diz assim: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Porque o diabo, vosso adversário, ele se coloca na contramão da direção que você está indo. Se você está indo na direção de Deus, ele vem se opor, querer interromper, querer parar o teu progresso como um cristão. Então fique atento, queridos. Como o seu próprio nome significa, Satanás. O significado de Satanás é adversário ou opositor. Esse nome aparece mais de 50 vezes na Bíblia, queridos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Esse nome, opositor, adversário, revela o seu propósito. Satanás tem como propósito se opor a tudo que está indo na direção de fazer a vontade de Deus. Então ele está se opondo a mim e a você, porque nós estamos buscando viver a vontade de Deus. Ainda em Lucas capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero.
esse texto está mostrando que Satanás é tirano. E o que significa tirano? Tirano é aquele que usurpa o poder, que governa injustamente e de forma cruel. Quando Satanás está ali tentando Jesus no deserto, ele faz essa proposta para Jesus, dizendo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e o dou a quem quero. Nós falamos sobre isso em algumas mensagens anteriores, que esse poder, essa autoridade sobre nações, sobre povos, sobre vidas, não foi dada por Deus a Satanás, mas Satanás comprou essas nações, comprou esse direito de governar vidas através do pecado. O pecado nos vende. Todo aquele que peca vende um pouquinho da sua vida, vende um pouquinho da sua eternidade, vende um pouquinho da sua natureza a Satanás e se torna corrompido como ele e se coloca debaixo desse governo tirano, cruel, que governa para maltratar e para destruir. Eu quero que você perceba agora alguns nomes pelos quais Satanás é chamado e que vão revelar essa tirania nele. Lá em João 12:31 diz assim: agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Essa palavra príncipe está revelando, um governo, como nós já vemos a definição de tirano, um governo que foi usurpado, que é cruel e que é injusto. Então, João 12:31 está falando que Satanás é um príncipe nesse mundo, que ele governa com tirania, ele usurpou, ele comprou o direito sobre as pessoas através do pecado. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século, essa palavra Deus também está se referindo ao governo, está se referindo ao controle, está se referindo a alguém que governa com tirania, usurpando aquilo que é de Deus. Em Efésios 2:2 ainda nós vemos o seguinte: em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, sempre que nós falarmos em governo, um governo tirano, de forma especial, nós vamos ver Satanás presente como príncipe, como Deus desse século, como príncipe desse mundo, como príncipe dos demônios e assim por diante. Isso revela a sua tirania. Amém? Você vai perceber, queridos, que são muitas as características de caráter corrompido de Satanás. Nós já falamos sobre várias dessas características, mas ainda temos uma lista extensa para comunicar, para trazer aqui, para que nós possamos ter conhecimento e estudar a respeito disso. A próxima delas é a responsável pela sua queda, é o pecado que levou definitivamente Satanás a cair, a ser lançado por terra por Deus, ser destituído do seu lugar, da sua posição nos céus, e é a soberba. Satanás é soberbo. E em 1 Timóteo 3,6 nós vemos uma orientação a respeito daqueles que querem servir a Deus. Diz assim: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na mesma condenação do diabo. O que levou Satanás a ser destituído da sua posição nos céus? A soberba. Muitas vezes as pessoas, por não terem um conhecimento, não estar realmente experimentadas no caráter, tratadas, santificadas, caem nessa mesma condenação e se corrompem, perdendo a sua posição no reino de Deus, perdendo muitas vezes a condição de servir em um ministério. A soberba é um dos pecados que nós precisamos estar muito atentos, porque ela é uma característica do caráter corrompido de Satanás. Além disso, ele é tentador. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: portanto, não podendo eu esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. O apóstolo Paulo, demonstrando cuidado pelos tessalonicenses, manda saber a respeito da fé deles, em função dessa preocupação, porque sabe que Satanás trabalha na vida das pessoas, trazendo tentação, trazendo assédio, especialmente nas áreas de fraqueza que cada um de nós tem. Ele vai trabalhar tentando nos tirar do caminho da verdade. E Apocalipse 20, versículo 10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Além de ser o tentador, como nós já falamos agora mesmo, ele também age com engano, trazendo sofisma, criando barreiras para o nosso entendimento, distorcendo a verdade, nos fazendo ficar confuso. Ele é um enganador, ele
né, mente abertamente, ele seduz e engana, criando, né, prisões mentais nas pessoas. Tome cuidado com essa característica, né, de caráter corrompido de Satanás, que é o engano. Em 2 Coríntios 11:3 diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Nós sabemos que, né, o apóstolo Paulo, falando dos Coríntios, não está falando de uma serpente de forma natural, mas está falando de Satanás, do diabo, agindo com astúcia, enganando, seduzindo Eva e levando eles a se afastarem de Deus através do pecado. Para nós encerrarmos essa parte, né, das características corrompidas de Satanás e de seu caráter, nós vamos falar da última delas, que nós vamos ver agora, que ele é um acusador. E nisso ele tem muita experiência, queridos. Ele é especialista em trazer, né, culpa sobre as pessoas, em oprimir. Você já ouviu essa palavra opressão? Pois é, a opressão vem, né, de um acusador, de alguém que está ali trazendo culpa sobre as vidas. E muitas vezes culpas indevidas. É importante que você saiba que nós temos um advogado justo, que é Jesus Cristo. Então, nós todos sabemos que pecamos, mas se nos arrependermos, precisamos confiar que o nosso advogado justo, Jesus Cristo, vai interceder por nós e nós receberemos perdão da parte de Deus. Veja o que diz em Apocalipse 12:10. Agora é chegada a salvação e a força e o reino de Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Isso é importante que você aprenda, que Satanás é um acusador profissional. Mas como eu já disse para você, 1 João 2:1 nos dá um alívio em relação a essa obra, né, maligna de Satanás. Diz que Jesus, o nosso Salvador, também é o nosso advogado fiel. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ninguém é mais qualificado que Jesus para advogar a nossa causa, para realmente buscar, né, o perdão e a nossa salvação. Nós vamos ver agora, queridos, que Satanás, ele está sob controle. Embora, né, ele manifeste todas essas más qualidades, essas qualidades malignas, embora ele realmente tenha vontade de nos roubar, né, matar e destruir, ele não pode fazer nada se Deus não permitir, de alguma forma permitir. Nós já aprendemos que Satanás, ele não pode se opor a Deus, que Deus é soberano, que Deus é detentor de todo o poder. Nós já aprendemos também nas aulas anteriores, nas mensagens anteriores, que apenas um anjo é suficiente para derrotá-lo, né? Então nós entendemos que o agir de Satanás é restrito, ele não pode fazer o que bem quiser. E uma das coisas que permitem a ação de Satanás é justamente as brechas na vida das pessoas, ou seja, o pecado, que traz então permissão para ele agir sobre essas vidas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Queridos, nós precisamos entender que se nós não tivéssemos recurso contra Satanás, Deus não nos instruiria a resistir firmes na fé contra ele. Nós temos recursos em Deus para guerrear contra Satanás, para impedir a sua obra em nossas vidas, para impedir a obra de Satanás sobre a vida das pessoas. Jó capítulo 1, versículo 10 mostra que Deus, ele nos protege, que ele cria ao nosso redor um muro de proteção. Leia comigo lá. Porventura tu não cercastes de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra. Foi exatamente nesse momento, né, que Satanás se levanta como acusador de Jó diante de Deus, dizendo que Jó, né, estava servindo e permanecendo fiel diante de Deus porque Deus o abençoava. Mas nós vemos nesse versículo 10 do capítulo 1 que Deus cerca aqueles que se permitem governar por Ele, que Deus protege aqueles que servem fielmente a Ele. Essa palavra muros ao redor dele está falando de uma cerca viva, né? E literalmente é assim, uma cerca viva, uma cerca de proteção ao nosso redor que Deus estabelece. O livro de Eclesiastes e também Efésios falam das brechas, né, que abrem caminho para Satanás, ou seja,
nós vamos ver que ele só pode tocar em uma vida, né, com a permissão dessa pessoa, através do pecado, ou com a permissão de Deus. De outra maneira, é impossível que ele toque. Se alguém está vivendo em santidade, e se Deus, né, está com essa cerca ao redor dela, se Deus, né, não permitir que Satanás toque nessa pessoa, ele não pode assim fazer. Nós sempre precisamos lembrar, queridos, que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Quando alguém resolve usar o seu livre-arbítrio para pecar, ele precisa também entender que as ações que ele está tomando são sementes e que ele colherá dessas sementes. Ou seja, o seu livre-arbítrio, por fazer o que é errado, vai inevitavelmente levá-lo a colher algo indesejável, e esse algo indesejável pode ser sim a ação de Satanás contra ele próprio. Eclesiastes 10:8 diz assim: quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Você vai perceber aqui a figura da cobra, nós já falamos da figura da serpente, que está se referindo a Satanás, e diz aqui que quem abre uma cova, nela cairá. Quem usa do pecado para satisfazer sua carne, quem nega os princípios de Deus em suas ações, acaba por abrir uma cova, abrir uma brecha em sua vida, e a Bíblia está dizendo que porque ele abre essa cova, porque ele abre uma brecha em sua vida, ele vai acabar sofrendo dano. E o texto ainda diz que quem romper o muro, uma cobra o morderá. Quando nós rompemos os limites do certo e do errado, do seguro e do inseguro, do santo e do profano, quando nós avançamos o sinal, né, que Deus nos dá para limitar a nossa ação, para dizer daqui para frente eu não estou com você. Quando nós rompemos esse muro, quando nós rompemos esse limite, nós estamos sujeitos ao ataque do inimigo. E ainda Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Quer dizer que ele precisa de uma ajuda humana, que nós, através do pecado, forneçamos condições para ele agir contra nós mesmos. Em relação aos cristãos, queridos, é importante que nós saibamos que eles estão protegidos pela presença de Deus. Veja o que diz em 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido. Vencido quem? Satanás. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Veja ainda o que diz lá em Marcos 16:17. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Em Tiago 4:7, sujeitai, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Algo muito importante que você não pode esquecer é que você não pode apenas resistir ao diabo, mas você precisa se sujeitar a Deus antes. Isso quer dizer que nós temos autoridade no nome de Jesus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos sujeitamos a Ele, então nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E leve em consideração que é em nome do Senhor Jesus que nós expulsamos demônios. Não é em nome da nossa perfeição, em nome de algo que está em nós apenas. Saiba, querido, que as tentações, aflições, a morte ou simplesmente o fato de Satanás tocar em alguém, né, está sob o controle de Deus. Nós vamos ver que sem a permissão de Deus ele não pode fazer nada. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então nós entendemos aqui, queridos, a partir de 1 Coríntios 10, versículo 13, que não virá sobre nós tentação maior do que nós possamos suportar. E junto com a tentação, Deus também trará sobre nossas vidas meios para escapar dela. Você vê no momento em que Jesus foi tentado no deserto que quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Uma coisa que nós não podemos dizer é que nós caímos porque Deus permitiu. Se Deus nos permitir passar por algum tipo de tentação, Ele também fornece meios para sair dessa tentação e nos preservarmos em santidade. Em relação à aflição, leia comigo Jó capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Embora Satanás esteja aqui tentando jogar Deus contra Jó, nós vemos que Deus, permite que Jó passe por algum tipo de tentação, de provação, de aflição, mas ele
determina o quanto isso pode acontecer. Ele diz a Satanás: eis que tudo está em tuas mãos, apenas ou somente contra ele não estenda a tua mão. Quer dizer, a vida dele você não vai tocar. E nós vemos que aconteceu assim como Deus determinou. E ainda em 1 João capítulo 5:18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, presta atenção, queridos, que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Você quer permanecer seguro, quer permanecer tranquilo, permanecer intocável, né? Então você precisa nascer de novo, precisa se manter em santidade, em vigilância, em obediência a Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus não permite que Satanás nos toque, se assim vivermos. Nós vamos ver ainda, queridos, que muitas vezes Deus acaba usando os ardis de Satanás a favor dos seus propósitos, contra Satanás e a favor da vida. Amém? Pense o seguinte: Deus jamais deixaria Satanás solto se corresse o risco de perder o controle. Nós sabemos que Deus não sofre ameaças, que Deus não pode ser tentado. A Bíblia diz isso a respeito de Deus. Então, se Deus tivesse qualquer tipo de temor em relação ao agir de Satanás, não permitiria que ele estivesse solto nesse momento. Nós vamos ver Apocalipse capítulo 20, versículo 3, que diz assim: lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Em relação a Satanás estar solto e agindo, nós entendemos aqui que não é falta de poder em Deus para prendê-lo. Nós entendemos nesse texto, essa palavra necessário está falando sobre um propósito de Deus em Satanás estar agindo dessa maneira. Muitas vezes Satanás acaba servindo como uma peneira, que ele, através das suas ações, coloca o caráter das pessoas à prova, e dessa maneira nós conhecemos os santos e os profanos, nós conhecemos aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Essa é uma das funções que Deus tira proveito aí da vida de Satanás, da ação de Satanás. Nós apenas precisamos entender que Deus, ele como soberano, age da maneira que ele bem entender, e que Deus age, queridos, de forma invisível, que isso torna muitas vezes a nossa compreensão difícil. Mas você precisa descansar sabendo que Deus faça algo que você saiba ou não, Ele está fazendo o que é melhor para mim e para você. Ele está fazendo o que é melhor para nós. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Quando você tomar conhecimento dessa verdade, descanse. Deus está fazendo algo, ainda que você não esteja vendo, e que tudo vai ficar bem se você está nos caminhos dele. Veja mais alguns exemplos dos possíveis serviços que Satanás possa acabar prestando a Deus. A preservação da nação de Israel, por exemplo. Toda a conspiração, nós vemos lá no Antigo Testamento, toda a conspiração contra José, o José do Egito. Ele nasce de Jacó e os seus irmãos se levantam contra ele, ele tem sonhos. O pai e a mãe não compreendem o sonho de José, ele é vendido para os ismaelitas, para uma caravana ismaelita. Esses ismaelitas levam José como prisioneiro, como objeto de negócio até o Egito. Ele é vendido para Potifar. Lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele foge, mas acaba sendo preso injustamente, passa muitos anos naquela prisão. Quando tem uma chance de ser liberto, o copeiro e o padeiro esquecem do favor que ele pede para eles e parece que tudo vai acabar. Mas Deus estava trabalhando, ainda que Satanás estava lá contra os propósitos de Deus, Deus estava trabalhando e levantando dali o libertador, alguém que ia salvar a nação de Israel da fome, porque viriam 7 anos de muita fome, de muita escassez. E Deus estava forjando, trabalhando o caráter de José, levando José até o lugar certo para que então ele agisse, preservando a nação de Israel e preservando o mundo todo. Amém? E ainda, queridos, em 1 Coríntios 5,5 nós vemos algo muito importante. Diz assim: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor
Jesus. Nós vemos que Paulo, ele estava diante dessa realidade. Havia pessoas pecando deliberadamente, sabendo do prejuízo que estavam causando, e Paulo dá essa instrução: entreguem a Satanás, que talvez pelo sofrimento ele venha se arrepender e salvar a sua vida. Então nós vemos aqui que muitas vezes Deus usa Satanás através dos seus desígnios para tratar o caráter das pessoas e levá-las ao arrependimento. Nós vamos falar, queridos, rapidamente sobre o destino de Satanás. É importante que você saiba que Deus prometeu julgar Satanás desde o princípio. Ele está falando lá em Gênesis 3,15 o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos identificar, queridos, alguns personagens que são figuras aqui. Nós vamos ver a mulher e a semente, e Satanás e sua semente. Quem é a semente da mulher aqui? Nós precisamos entender que a semente da mulher é Jesus e que a semente de Satanás é o pecado. E nós vemos que há uma sentença a respeito de Satanás, que Satanás feriria o calcanhar da semente da mulher. Ou seja, Satanás de alguma maneira tentaria tocar na vida de Jesus como semente da mulher, mas que a semente da mulher feriria a cabeça de Satanás. Quer dizer, Deus já estava determinando um julgamento sobre Satanás, e esse julgamento virá através de Jesus. Jesus confirma esse julgamento lá em João 12:31, que diz assim: chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Quer dizer que Jesus sabe dessa tarefa que Deus delegou a ele, deu autoridade para ele fazer. Nós vamos ver que Jesus já venceu Satanás, que ele venceu Satanás na cruz, que ele venceu Satanás na sua própria morte, e nós vamos ver que Jesus também venceu Satanás na sua ressurreição. Colossenses 2,14 diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu, pregando-a na cruz. Jesus venceu Satanás na cruz, quando pregou os pecados. Quando anulou o escrito de dívida, Satanás foi derrotado. Venceu também na sua morte. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, Satanás ou o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O que nós lemos aqui? Que por sua morte ele derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E Jesus derrotou Satanás no momento em que ressurgiu dos mortos. Apocalipse 1:18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades e do inferno. Agora quem está no comando é o Senhor Jesus, e ele vence mais uma vez e vencerá todo sempre. Em nome de Jesus, nós servimos a um Deus vencedor, a um Deus vitorioso. Nós vamos ver um pouquinho ainda sobre o tempo, sobre os tempos, melhor dizendo, sobre os prazos para a ação de Satanás. E um dos textos que são bem interessantes é Mateus 21, do 33 ao 41, que fala figuradamente, mais uma vez, Jesus conta uma parábola de alguém que arrenda uma terra, um campo, e que depois vem pedindo contas desse campo, e nós vamos entender que nesse texto, nessa parábola, estão presentes o Filho Jesus, estão presentes a humanidade de forma geral, e está presente também Satanás, como aquele que está agindo como se estivesse arrendado essa terra, como se estivesse em poder dessa terra por um período de tempo. Leia comigo. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e a outro apedrejaram. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou o seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança.
Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que deem a sua parte do tempo da colheita. Nós vemos aqui, desse texto que acabamos de ler, que há um tempo onde essa terra, onde essa vinha está arrendada. E é esse o tempo, queridos, que Satanás tem para trabalhar contra a humanidade. Ele está com os seus dias contados. Vai chegar um momento em que Deus vai tomar novamente essa vinha e que, como diz ali, ele dará a outros que vão dar os devidos frutos. Ainda em Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, fala do milênio e diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, fala desse tempo específico que Satanás vai permanecer preso e depois, como nós já falamos no início, será necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vai haver esse período do milênio em que Satanás vai ser preso e que vai haver um certo tipo de liberdade. Talvez haja nesse período um avivamento, que a igreja trabalhe livremente, sem muita oposição, sem muita interferência do inimigo. Esse é um período que ele ficará preso e depois vai-se necessário que ele seja solto por um curto período. Nós já estamos encerrando, eu vou ler Apocalipse 20, versículo 7 ao 9, que é a continuação do texto anterior, e diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Queridos, esse é um assunto para outros momentos, é um assunto de escatologia. Nós já entramos aqui num texto que tem muitas coisas proféticas, muitas figuras que são de difícil interpretação, e nós não vamos entrar em detalhes, mas eu quero que você saiba que vai haver esse tempo, que Satanás já está contando os seus dias, que ele vai ser preso por 1000 anos, depois vai ser liberto por um curto período de tempo. E nós vamos ler aqui em Apocalipse 20:10. Que diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse é o final de Satanás. E infelizmente, queridos, é o final também de todos aqueles que seguirem os desígnios de Satanás, que tiverem o seu caráter manchado, que permanecerem em pecado, que não experimentarem o arrependimento. Nós sabemos de uma coisa: Deus está no comando. Nós que estamos em Cristo estamos protegidos e que Satanás já está com seus dias contados. Mas não se engane, ele ainda está trabalhando contra Deus, contra tudo aquilo que vem da parte de Deus. Queridos, quero que você reflita nessa mensagem, aprenda mais sobre isso, esteja atento e vigilante para não cair em ciladas. Deus abençoe tua vida, fique com Deus.